Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o pastor Anderson Gomes, este é um canal sobre vida cristã e hoje nós iremos falar sobre fé. Exatamente, uma palavra bem pequenininha, monossilábica, mas que tem assim um significado muito grande para nossas vidas. Fé. Mas antes de falar sobre fé, eu gostaria de fazer aquele pedido que eu sempre faço a você, que você, por favor, em nome de Jesus, se inscreva em nosso canal, que você deixe o seu like e após o vídeo que você compartilhe, tá bom? Para que outras pessoas interessadas na vida cristã possam aprender junto conosco, tá bom? Então vamos ao assunto de hoje. Fé. O que é fé? Você já parou para pensar o que é fé? Eu trouxe aqui um antigo companheiro do ensino médio, pensa em um tempo antigo. Era quando eu andava com esse companheiro. Ó, isso aqui é o nosso dicionário Luft. Alguns chamavam pai dos burros. Eu nunca gostei disso. Ele é o amigo do estudante, que ele ensina muita coisa pra gente, tá bom? Então, segundo o Luft, esse daqui é guerreiro, ó, desde o ensino médio, que na época a gente chamava ginásio, ele tá aqui intacto. Muita gente, eu acho que quem tá aí talvez na casa dos 20 anos, talvez nunca fez isso, uma pesquisa, né, num dicionário, assim, impresso, mas é muito bom. Segundo ele, fé significa a primeira das virtudes teológicas, crença religiosa, religião, confiança, adesão do espírito ao que considera verdadeiro, crédito, afirmação, declaração e por aí vai. Então isso aqui é um conceito assim muito geral sobre o que é fé. Mas eu gostaria de me deter agora ao conceito bíblico, porque nós estamos falando sobre fé cristã. Então, se é fé cristã, a gente tem que se basear naquilo que a Bíblia fala. Então, eu acho que o melhor conceito está na Bíblia. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, que vai falar sobre o que é fé, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dá um ótimo conceito. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, tá bom? Então, isso é fé. É a certeza de coisas que se não veem. Aí, algumas pessoas, elas têm confundido muito. Mesmo se dizendo cristãs, elas têm confundido têm confundido a fé com outras práticas que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então, para que a gente possa entender melhor, vamos falar primeiramente o que não é fé. Primeiro, o que não é fé? Tentar a Deus não é fé. E eu digo isso porque, infelizmente, muita gente tem aprendido isso de uma forma assim muito errada. Ah, eu vou me expor àquele perigo, sabe? Eu vou enfrentar aquele risco. Por quê? Porque Deus está comigo e eu sei que nada de mal vai me acontecer. Queridos, isso não é fé. Isso é insensatez, isso é imprudência. Você quer um exemplo bíblico disso que Jesus ensina? Você vai lá em Mateus capítulo 4. Eu queria te mostrar algo muito interessante quando registra sobre a tentação de Jesus. Olha só, Mateus capítulo 4, só um momento. Mateus capítulo 4, você pode conferir lá na sua Bíblia, tá bom? No versículo 5 diz assim, que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo, um local muito alto, e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra. Olha a resposta de Jesus no versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, Satanás sugeriu que Jesus tinha que se jogar para provar que ele era o filho de Deus, para provar uma coisa. Jesus não tem que provar nada. Ele diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que Jesus citou da própria palavra de Deus. Então, infelizmente, tem muito cristão que acha que tem que se expor ao perigo, tem que se jogar num lugar alto, e assim ele vai estar provando que ele tem fé. Queridos, isso é tentar a Deus. Então, primeira coisa, fé não é tentar a Deus. Eu conheci uma pessoa aqui em São Luís uma vez que se dizia uma pessoa de fé. E essa pessoa, certa vez, teve que entrar num local assim, muito perigoso, um bairro assim que estava muito violento na época aqui em São Luís do Maranhão, e nós aconselhamos, eu fui um daqueles que aconselhou aquela mulher a não entrar ali, por quê? Porque era perigoso e aí as pessoas poderiam assaltá-la. Ela disse, não, eu vou na fé, eu não tenho medo, eu vou enfrentar o perigo, e foi. Contrariando nossa recomendação, foi, sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi assaltada. Olha que insensatez. Então, fé não é tentar a Deus. Você não tem que se expor em situações de perigo para tentar provar nada, tá bom? Isso, na verdade, é tentar a Deus. Isso não é fé. Outra coisa que não é fé é achar que tem que tocar, tem que ver para crer. Isso não é fé, né? A fé do tipo Tomé. Eu só creio se vejo. Aí você não está crendo em nada, você não está tendo fé. A fé é justamente ao contrário, como diz aqui o conceito de Hebreus, né? A convicção de fatos
que se não vê. Então esse é outro exemplo de materialismo que a pessoa tem que tocar para acreditar. Isso não é fé. Outra coisa que não é fé também, que a gente pode citar, porque infelizmente é uma prática no meio de muitos cristãos, é fazer compras sem ter dinheiro para pagar, né? Você já deve ter conhecido alguém assim, eu já conheci. Não, eu vou comprar no cartão, fazer uma compra aqui enorme, cara, eu vou, sei lá, eu vou fazer uma compra e não tem dinheiro para pagar. E como é que vai ser paga? Deus proverá, alguém vai colocar o dinheiro na minha conta, a pessoa vai lá, faz uma compra, depois não tem dinheiro para pagar, fica com o nome sujo na praça e aí envergonhando o evangelho. Então muita gente acha que fé é isso, são esse tipo de atitudes insensatas de comprar sem ter dinheiro para pagar. Querido, isso não é fé não, isso é irresponsabilidade, tome muito cuidado com isso, isso é falta de mordomia cristã, tá bom? E outra coisa que não é fé, que nós precisamos citar, que infelizmente tem acontecido no meio de muitas igrejas evangélicas, principalmente igrejas neopentecostais, tem feito algumas mágicas, alguns verdadeiros números de ilusionismo e que tem feito com que as pessoas acreditem que essa pessoa é uma pessoa de fé. Por quê? Porque ela fez um milagre, que ela fez uma suposta cura, ela fez um suposto milagre, isso tem enganado a muita gente. Quer ver uma técnica que eu vou te ensinar aqui, ó? Por exemplo, você está vendo essa caneta aqui, essa caneta vermelha, rosa, sei lá, de plástico. Você quer ver eu transformar esta caneta em um passe de mágica, assim, com poder, com fé? Quer ver eu transformá-la em uma caneta de ouro? Quer ver? Fique olhando para ela. 1, 2, 3 e... Olha aí. Olha aí o que aconteceu. Ela se transformou em quê? Numa caneta de ouro. Olha, isso é que é poder. Viu aí o que é ter fé? É pegar uma caneta de plástico e transformar numa caneta de ouro aqui na frente de todo mundo. Isso é verdade? Não. De forma alguma. Isso é apenas um truque. Olha a outra caneta aqui juntas. Para começar, isso aqui não é de ouro. E segundo, elas na verdade foram apenas utilizadas em um truque. Todo mundo que trabalha aí com câmera sabe que isso é muito fácil de fazer. É apenas uma técnica de desligar e ligar a câmera de novo, tira uma e coloca a outra, pronto, tá aí. Mas infelizmente as pessoas têm feito isso nas igrejas evangélicas. Algumas igrejas, logicamente, né, como eu já falei, principalmente de linha neopentecostal, têm feito supostos milagres que nada passam de truques, de número de ilusionismo e tem enganado a muitas pessoas. Queridos, tome cuidado com isso. Deus é o Deus do impossível. Se Ele quiser fazer milagres, Ele faz, porque Ele pode todas as coisas. Mas Deus não sai fazendo milagre por aí para estar exaltando o homem. Tudo Ele faz com propósito. Então, tome muito cuidado para você não acreditar nessas coisas e depois ficar frustrado também lá na frente e desacreditando totalmente no evangelho. Você tem que aprender aqui, ó, é na palavra de Deus. Essa aqui que é a nossa regra de fé e prática. Você quer aprender sobre a palavra de Deus, você tem que buscar a palavra de Deus que nos ensina, que nos mostra o que é fé, tá certo? Fé não é esse número de mágica, não é superstição, não é pensamento positivo. Tem gente que confunde. Vamos fazer uma corrente, vamos todo mundo cruzar os dedos, vamos lá, a gente faz aqui junto um pensamento, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí acontece uma coincidência, aí olha aí, ó, a nossa fé está em ação. Queridos, fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não é acreditar em qualquer coisa, não é acreditar em superstição. Fé é crer de forma bem simples e confiar em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, tá bom? Isso é fé, é eu crer em Jesus Cristo, é eu confiar em Jesus Cristo, isso sim é fé. E a gente, como eu falei, nós estamos falando em contexto de fé cristã. Então, se a fé cristã, ela deve ser baseada em quem? Em Cristo. Um outro ensinamento que o livro de Hebreus nos dá, que fala muito sobre fé, está aqui no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olha o que diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele está dizendo que Jesus é o nosso autor e confirmador da fé. Então a gente tem que seguir quem? É o Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Jesus é o autor e consumador. Ele é autor por quê? Porque é ele que gera a fé em nosso coração. O homem não tem a capacidade de por ele mesmo gerar essa fé. Então, Jesus é o autor porque ele gera a fé no nosso coração, é ele que faz brotar essa fé. Então, ele é o autor da fé. E por que ele diz que ele é o consumador? Porque ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Ele começou a fé e ele completa, ele aperfeiçoa, ele sustenta a nossa fé. Então, tudo vem de Jesus, nada vem de nós, tá certo? Então, a fé quem faz brotar é ele quem aperfeiçoa, quem faz tudo é o Senhor Jesus. Então, a nossa fé deve ser exclusivamente ao Senhor Jesus.
Então, muitos cristãos acham que pode ter fé em Jesus, mas também pode ter fé em Pedro, em João, com todo respeito, em Lázaro, em Maria, em tantos outros, mas não. A fé cristã genuína, a única fé que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o apóstolo Pedro fala sobre Jesus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando ele estava pregando ali sobre o Senhor Jesus. E ali as pessoas levaram ele para o Sinédrio para dar uma pressão em Pedro. Olha o que ele responde no versículo 12 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Não há salvação em nenhum outro. Ele é muito simples e muito enfático. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Ele estava falando que o único nome que pode salvar o Senhor que pode salvar o homem é o nome do Senhor Jesus, tá bom? E aí dentro dessa fé que a gente já entendeu que é a fé cristã baseada no Senhor Jesus Cristo e no seu Pai, Deus Criador, nós entendemos que a fé ela se manifesta em pelo menos 3 aspectos diferentes. O primeiro aspecto é a fé que salva, né? Podemos assim dizer, a fé que salva, a fé salvadora é essa baseada no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é que nos redimiu, é Ele que nos deu a salvação, é Ele que nos garantiu a vida eterna. Esse é um aspecto. A outra é a fé como conjunto de princípios que nós vamos aprender em todo o Novo Testamento. É aquilo que é ensinado nos evangelhos sobre o Senhor Jesus, é aquilo que é ensinado nas cartas pastorais, nas cartas paulinas, nas cartas gerais. Então, todo esse conjunto de aprendizados, de ensinos, de doutrinas, tudo isso a gente poderia chamar de uma fé de princípios, né? Então, a declaração de fé, que fala dos nossos princípios, daquilo que a gente acredita, todo o conteúdo a gente pode dizer que é a fé doutrinária, é aquilo que nós acreditamos, tá bom? E por último, depois que a gente acredita, que a gente aprende essa fé de princípios, essa fé doutrinária, aí tem a fé prática. A fé prática que a gente fala é justamente aquilo que nos leva a viver o que nós aprendemos. É a fé que leva a obras, como o apóstolo Tiago fala, né? Ele diz que a fé sem obras é morta. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar sobre fé e obras para que você entenda melhor. Mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse hoje é sobre isso. Que a fé cristã não é baseada em qualquer coisa. Não é fé na fé. Não é fé em outras pessoas. É a fé exclusivamente em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida. E a fé prática, a gente vai aprendendo no dia a dia, no nosso cotidiano, quando nós somos sujeitos a passar por intempéries, mas também passar por bênção, tudo que acontece na nossa vida, que a gente leva a tudo aquilo que a gente aprendeu e exercita, a gente chama de a fé prática, tá? É o exercício da nossa fé. E eu posso fazer uma ilustração comparando, por exemplo, a um exercício físico. Imagine alguém que vai para academia, né? Ele vai para academia, ele já tem um mínimo de força, mas ele vai desenvolver a força como? Se exercitando. Aí ele vai lá para a máquina do supino, né? Levanta o supino, aí faz bíceps, rosca direta e começa a desenvolver, aí faz exercício para os membros inferiores e começa a malhar. Quanto mais ele exercita, quanto mais o corpo, os músculos são sujeitos, né, àquela pressão, mais ele vai desenvolvendo, tá certo? Quanto mais ele coloca o corpo dele, né, para ser submetido a exercício, mais vai acontecendo o quê? A hipertrofia muscular, o crescimento muscular, que logicamente vai gerar também cada vez mais força. Quanto mais ele malha, mais força ele desenvolve. Então eu faço essa analogia que na nossa vida é assim, quanto mais nós somos, então, sujeitos a passar por provas, né? Quanto mais somos submetidos a provas, mais a gente vai estar o quê? Exercitando a nossa fé. Então esse é o exercício da fé, é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, é colocando os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus na prática, tá bom? É fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou no nosso dia a dia. Isso é a fé prática. Eu espero que você tenha entendido esse primeiro momento sobre o que é fé, sobre o que não é fé. Agora, sobre a fé e obras, a gente vai falar no próximo vídeo para que esse aqui não fique muito longo. Aí Tiago vai ensinar para a gente o que é a fé. A fé é fazer obras, embora a obra não salve, mas quando nós somos salvos, aí a gente faz obra. A gente vai aprender isso melhor no nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha aprendido e quero relembrar você de compartilhar esse vídeo, que você vai estar nos abençoando nosso trabalho, porque vai estar divulgando e vai abençoar outras pessoas que precisam aprender mais sobre fé, tá bom? Que Deus te dê uma semana de muita fé, uma vida de fé em nome de Jesus. Que Deus o abençoe.